Olá, meu nome é Pedro Rocha, eu sou da equipe da Ingetal e vou apresentar, nesse estudo de caso, as ferramentas BIM que foram desenvolvidas para a montagem modularizada de torres com helicópteros em parceria entre a Ingetal e a TAC Helicóptero. A demanda que foi apresentada tem como objetivo central a montagem da torre tipo D5AE, que é uma torre especial com mais de 96 metros de altura e 194 toneladas de peso. É uma torre bem grande e pesada. O procedimento usual de montagem desse tipo de torre é feita com guindastes e outros equipamentos pesados, com um processo de içamento das peças em loco, praticamente peça a peça ou, no máximo, pequenos trechos montados. Essa torre em particular, o local de instalação dela é de muito difícil acesso, é localizado na Serra do Rio do Rastro, uma área de preservação ambiental, e diante disso tem a impossibilidade de se utilizar guindastes e outros equipamentos pesados e até mesmo de transporte do material da torre e da equipe de montagem. Diante disso, uma alternativa que foi proposta para viabilizar a montagem dessa torre é que ela fosse montada em uma base remota, em partes que seriam pré-montadas e transportadas juntamente com a equipe para o local de instalação definitivo da torre utilizando helicópteros. No local da torre, essas partes pré-montadas seriam acopladas na estrutura ao longo da montagem, com o helicóptero servindo como um guindaste aéreo. No planejamento dessa operação, a equipe se deparou com algumas dificuldades. Inicialmente, os helicópteros disponíveis para o serviço tinham a capacidade de carga de 2,5 toneladas. Essa torre é muito pesada, os componentes da torre, como um pé ou a mísula, pesam 5, 8 toneladas. Então, com isso, foi necessária a divisão da torre em módulos ainda menores, de maneiras que fosse respeitada a capacidade de carga do helicóptero. Além disso, também na definição da composição desses módulos deve ser considerada também a compatibilidade com o projeto da torre. Por exemplo, a divisão dos módulos deve ser feita de maneira a coincidir com alguma emenda, alguma ligação da torre do projeto original. E também deve ser considerado na definição dos módulos a estabilidade do conjunto para serem transportados, pré-montados de helicóptero de uma maneira estável, de uma maneira que preserve a sua geometria. Esse estudo, inicialmente, foi realizado de maneira essencialmente manual, utilizando a documentação disponível do projeto, de desenhos, planilhas de computador, listas de materiais das peças com os respectivos pesos das peças, calculadoras, num processo de tentativa e erro. Define uma composição de um módulo, verifica a soma do peso daquelas peças daquele módulo, verifica se atende à restrição de carga do helicóptero, verifica se é compatível com o projeto, verifica a estabilidade estrutural e assim sucessivamente, passando para um módulo adjacente na estrutura, muitas vezes tendo que voltar no módulo anterior, modificar a sua composição de maneira a atender o módulo seguinte, e assim sucessivamente. Então, com isso, esse processo de tentativa e erro feito manualmente ficou muito ineficiente. A equipe ficou muito improdutiva trabalhando dessa maneira. Então, a solução proposta pela Ingetal para auxiliar na realização desse trabalho é, inicialmente, realizar a modelagem 3D da torre em um processo que equivale a uma pré-montagem virtual da estrutura, a partir do qual é gerado um modelo tridimensional realista da torre. Então, em seguida, esse modelo ser disponibilizado na plataforma web EngeViewer e também, ao longo desse processo do planejamento e da execução, prestar uma assessoria em forma de consultoria técnica da parte estrutural. Demonstrando como a modelagem 3D da torre ela é fidedigna à estrutura real. Então, aqui um exemplo, comparando um trecho da estrutura modelada em 3D e um trecho da mesma estrutura real, montada em campo. Essa estrutura, ela, então, uma vez modelada, o modelo é disponibilizado no EngeViewer. O EngeViewer é uma plataforma web, acessada por meio de notebooks, computadores, dispositivos portáteis como smartphones, tablets. Demonstrando aqui um ambiente de visualização tridimensional do EngeViewer,
com uma ênfase ali no detalhe, evidenciando o grau de realismo desses modelos. Aqui são mostradas as propriedades de uma cantoneira, mostrando que nesse modelo 3D disponibilizado no EngiViewer não consta somente a informação geométrica da torre, né, de geometria. É um modelo que tem todas as informações de projeto vinculadas, que é a base do conceito BIM. Então, chapas, parafusos, cantoneiras, tem todas as suas informações embutidas nas próprias peças e podem ser acessados e manipulados pelo usuário. Aqui o conjunto de ferramentas que foram desenvolvidos de maneira customizada para atender esse empreendimento. Inicialmente, uma ferramenta de peso, que funciona a partir da seleção de um conjunto de peças e, instantaneamente, de maneira dinâmica, é exibido o peso total daquele conjunto de peças selecionado. De maneira muito mais ágil do que se a pessoa tivesse que ver peça a peça qual é a sua posição, consultar na lista de material, somar. Então, aqui, de maneira muito mais ágil, a pessoa consegue simular composições de grupos de peças e ver o respectivo peso em tempo real. Uma outra ferramenta é a ferramenta de agrupamento, através da qual é possível selecionar peças e agrupar aquelas peças em um grupo com o respectivo nome e salvar este grupo no EngiViewer para visualização, acesso posterior, tanto da pessoa que estiver trabalhando quanto de outros usuários da plataforma. Foi desenvolvida também uma ferramenta de cálculo de centro de gravidade, que funciona de maneira similar à ferramenta de cálculo de peso, um conjunto de peças selecionadas. Quando a ferramenta está ativa, ela exibe na tela de maneira dinâmica o ponto exato do centro de gravidade daquele conjunto de peças selecionadas. É possível utilizar uma ferramenta de medição, que possibilita a medição entre dois pontos quaisquer do modelo. Essa ferramenta pode ser utilizada para medir a posição relativa do centro de gravidade em relação a qualquer referencial na torre. Essa informação do centro de gravidade ela é muito útil no caso da montagem de helicóptero para se definir os pontos de amarração, de içamento dos módulos e também nos procedimentos de montagem convencionais. Muitas vezes, por exemplo, uma torre estaiada, como essa que está exemplificada aqui na tela, ela é montada horizontalmente, então içada por meio de um guindaste. Para isso é necessário saber a posição do centro de gravidade do mastro ou da torre completa naquela composição específica, e o EngiViewer possibilita obter esse tipo de informação de maneira muito ágil e eficiente. Uma outra ferramenta é a ferramenta de geração de lista de materiais, que pode ser inclusive dos módulos pré-definidos no EngiViewer. Tem a ferramenta de agrupamento, que foi apresentada. Os grupos definidos utilizando essa ferramenta podem ter a sua lista de materiais gerada de maneira automática utilizando essa ferramenta de lista de materiais. Isso é muito útil porque às vezes pode ser necessário, né, gerar esse tipo de documento para comunicar as informações, a composição dos módulos definidos para fabricação, para montagem, questões de planejamento de logística, enfim. Aqui é o exemplo de uma lista de materiais gerada pelo EngiViewer. Há também a ferramenta de marcação, que possibilita se criar marcações, desenhos no modelo, com comentários, associar usuários a essa marcação. E essa ferramenta pode ser usada para comunicação entre as equipes, entre uma mesma equipe, entre diferentes equipes que estejam trabalhando conjuntamente no mesmo projeto. E como foi falado, foi também oferecido pela Ingetower uma assessoria em forma de consultoria técnica para realizar verificações estruturais, por exemplo, a verificação de estabilidade dos módulos definidos pela equipe de planejamento da operação. Temos aqui duas figuras ilustrando os resultados obtidos com o uso dessas ferramentas. Na primeira figura à esquerda tem uma torre com os seus módulos, cada módulo com a sua respectiva cor. Na janela flutuante da figura, a gente pode observar o nome de cada módulo com o seu respectivo peso. Então essas ferramentas elas foram de fato utilizadas para divisão dos módulos da torre e constatou-se que trouxe muito mais eficiência e produtividade para a equipe. Na figura da direita a gente observa um módulo da torre isolado e as barras que estão em evidência de vermelho
nesse módulo são barras provisórias que foram projetadas pela Ingetal, nessa etapa de assessoria técnica, para poder viabilizar a estabilidade do módulo para transporte pré-montado com helicópteros. E essas peças provisórias também foram disponibilizadas no Engenview em 3D e geradas também lista de materiais e croquis para fabricação. Cada uma dessas etapas apresentadas podem ser muito mais aprofundadas e detalhadas, mas o objetivo dessa apresentação foi dar um overview, em linhas gerais, desse processo que foi realizado. Obrigado pela atenção.